Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, escrito pelo Carl Sagan e publicado aqui no Brasil pela Companhia de Bolso. A tradução dele é da Rosaura Eichenberg, essa é a minha versão, ela já é um pouco antiguinha, então a capa dela tá meio apagada. Eu vou deixar pra vocês a fotinho da capa mais brilhante aqui, pra ficar bonito, mais colorido. Mas saibam que a minha versão física tá toda marcada, está toda sublinhada, anotada. Ele foi muito amado, esse livro, ao longo da leitura. O autor Carl Sagan é um astrofísico e divulgador científico lá dos Estados Unidos. Ele nasceu em 1934 e morreu em 1996. Foi professor e ficou muito conhecido por apresentar um programa chamado Cosmos na televisão. Atualmente existe uma outra versão do Cosmos, apresentada pelo Neil deGrasse Tyson, que também é astrofísico estadunidense. E a ideia desse programa Cosmos é apresentar para um público bem amplo, um público geral mesmo, alguns conceitos, algumas ideias científicas que geralmente ficam mais restritas ao ambiente acadêmico, ao ambiente universitário. O Carl Sagan tinha essa preocupação muito grande em levar para a grande maioria da população o encantamento com a ciência. E é bastante sobre isso que fala o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1995. O subtítulo do livro é A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. E particularmente eu acho esse subtítulo magnífico, porque ele consegue resumir a tese principal do Carl Sagan no livro. Embora tenha algumas ideias principais que ele repete ao longo do texto, eu acho que o subtítulo dá a dica desta tese principal, que é a ideia de que, assim como uma vela no meio da escuridão, a ciência é só uma pequena chama. Ela sabe pouco sobre o universo em comparação com o que a gente não sabe, em comparação com essa imensidão do universo que ainda é um mistério para nós. Mas apesar de ser limitada, essa chama da vela é extremamente preciosa, porque é a luz mais segura que nós temos para nos guiar em meio à escuridão da ignorância. Essa é a grande metáfora da ideia da vela no escuro. Ou seja, pode ser pouca luz em termos relativos, mas é o que nós temos mais certeza. E eu gosto muito desse subtítulo porque ele não trata a ciência como uma verdade absoluta, mas sim como um conhecimento limitado e mutável, assim como a chama de uma vela. Mas ao mesmo tempo é a única luz de que nós dispomos. E essa metáfora da luz como uma esperança, como algo positivo que carrega o conhecimento, é uma metáfora bem antiga. Ela foi usada pelos iluministas para representar o conhecimento, o próprio nome, né, o iluminismo. Essa metáfora também está no mito de Prometeu, lá da Grécia Antiga. Prometeu roubando o fogo dos deuses para dá-lo aos seres humanos, e esse fogo também representando o conhecimento. E o livro vai tratar, então, das ideias ligadas ao conhecimento e à ignorância. Ele está dividido em 25 textos, que eu vou chamar aqui de capítulos, então são 25 capítulos, mais prefácio, agradecimentos, referências, índice remissivo, e no finalzinho tem um parágrafo falando sobre o autor, uma mini biografia. E esses textos todos giram em torno do maravilhamento que a ciência pode gerar, das suas limitações também, dos males causados pela pseudociência e pelo analfabetismo científico da população no geral. Essa é basicamente a espinha dorsal do livro, e dentro disso ele vai trazer vários temas, como por exemplo os OVNIs, que em inglês são os UFOs, ou seja, os objetos voadores não identificados, a possibilidade de vida extraterrestre, e super no contexto estadunidense, tá? Porque teve uma época lá em que rolou uma obsessão por essa ideia dos aliens que invadem a Terra, que raptam pessoas, e ele fala muito sobre esse tema em vários textos. Ele ataca a astrologia e a psicanálise enquanto pseudociências, entre outras também, mas eu acho que essas duas são mencionadas explicitamente. Fala sobre alucinações que podem dar origem a essas experiências consideradas sobrenaturais por várias pessoas, sobre as curas supostamente espirituais e milagrosas
Em alguns textos, os que eu mais gostei, assim, são mais pra frente do livro, depois da metade, ele fala sobre a conciliação entre fé e razão, entre ciência e religião, que são duas visões de mundo que muita gente vê como opostas, mas o Carl Sagan trata de um jeito mais complexo do que isso, né? Não só uma dualidade. Fala sobre ética e ciência, eu adorei o capítulo em que ele fala sobre isso, sobre a necessária alfabetização da população em relação ao método científico, ele bate super nessa tecla. Ele menciona o poder da televisão sobre a mente das pessoas, lembrando que em 1995 as redes sociais não tinham a importância que elas têm hoje, elas nem existiam desse jeito, né? Eu acho que o Carl Sagan teria bastante coisa a dizer sobre as redes sociais, a internet. Ele menciona também a importância do investimento em pesquisa científica, que é fundamental. Então tem muitos temas embutidos nesse grande assunto principal que é a ciência, a defesa da ciência, que o Carl Sagan vai fazer nesse livro. Como eu disse, a questão do analfabetismo científico da população é um dos pontos centrais do livro. Para mim, chamou demais a atenção por alguns motivos. Um deles é que eu sou professora, então a sala de aula é uma espécie de divulgação científica, é uma espécie de alfabetização científica também. Então, um tema que me é muito caro. E segundo Carl Sagan, mais do que ensinar as pessoas sobre as descobertas científicas, ou seja, o conteúdo dessas descobertas, o mais importante é a gente conseguir transmitir como é que funciona o processo científico. Ou seja, como é que chegamos a essas conclusões, para que se tire a ideia de que a ciência é uma questão de fé, que às vezes se propaga por aí, de que a ciência é toda poderosa, tem todas as respostas também. É muito importante que os cidadãos reconheçam os mecanismos pelos quais a ciência se constrói. E uma das coisas sobre as quais pouco se fala e que deveria se falar muito é essa necessidade de rever conceitos partindo de informações, de dados mais recentes. Ou seja, a ciência não é uma coisa fixa, ela muda ao longo do tempo. Se surge uma pesquisa nova falando outra coisa, a ciência vai levar isso em conta, testar para ver se aquela pesquisa faz sentido, verificar de várias maneiras e ensinar todo esse processo para os cidadãos, para a população, faria com que as pessoas confiassem muito mais na ciência, porque ela tem mecanismos de autocorreção. Ela se corrige quando ela está errada. E junto com isso, faria com que muita gente passasse a desconfiar e ser menos enganada por charlatães, por enganações, por armadilhas pseudocientíficas, que muitas vezes servem para tirar dinheiro das pessoas ou para enganá-las politicamente. O autor parte de um ponto de vista completamente estadunidense, ele reconhece isso no texto, ele fala, olha, eu sou daqui dos Estados Unidos, eu estou falando sobre os Estados Unidos também, o que eu conheço mais. Então, em outras partes do mundo pode ser diferente alguma coisa. Alguns textos têm um tom patriótico, mas eu acho que esse tom patriótico tem motivos ali naquele contexto. No grupo de leitura que nós lemos, esse livro eu li numa leitura coletiva junto com o meu amigo Darwin, do canal Seleção Literária. E a gente leu com várias outras pessoas, tivemos alguns encontros para discutir. E algumas pessoas se sentiram incomodadas por esse tom patriótico em alguns momentos. Não me incomodou tanto assim, porque, primeiro, mostra que o Carl Sagan não é um deus sem falhas, um deus perfeito, né? Ele é só um grande cientista, um ser humano, mas que tem lá os seus valores, que tem lá as suas opiniões. E segundo, uma das coisas que eu gosto muito dos livros do Carl Sagan é que eles conseguem me passar o clima da Guerra Fria. Esse livro especificamente, O Mundo Assombrado pelos Demônios, não é do período da Guerra Fria, ele já é posterior, 1995, e a Guerra Fria oficialmente acaba em 1991. Mas mesmo assim, o Carl Sagan viveu grande parte da vida dele na Guerra Fria. Ele tem a mentalidade de um estadunidense cientista que vivenciou esse momento de polarização. Então, nos livros dele você vê alguns resquícios de propaganda antissoviética, propaganda anticomunista, o aumento das tensões e das teorias de conspiração lá nos Estados Unidos, uma certa obsessão com proteção nacional
em relação a invasões estrangeiras, e provavelmente tem a ver com isso, o medo da invasão estrangeira, a explosão de relatos sobre aliens que tem nos Estados Unidos ali no final dos anos 80. O que mais? A preocupação com o desenvolvimento de ciência, de novas tecnologias, uma certa corrida tecnológica que os Estados Unidos tinham medo de que outros países os ultrapassassem nisso e se tornassem superiores nessa Guerra Fria. E eu acho tudo isso muito palpável nos livros do Carl Sagan. Ele foi muito moldado por esse clima psicológico e para mim isso é muito fascinante. Como historiadora, eu olho para o livro dele como um certo documento histórico do clima psicológico da Guerra Fria. E mais do que esse, O Mundo Assombrado pelos Demônios, o romance dele de ficção científica chamado Contato é um livro incrível de ficção científica. Tem muito de Guerra Fria também. Quando ele publicou Contato, não tinha acabado ainda a Guerra Fria, então ele imaginava um futuro onde a Guerra Fria continuava acontecendo. Se você quiser saber mais sobre esse livro de ficção científica do Carl Sagan, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Vou deixar o link nos cards e no box de descrição. Algumas afirmações e dados que ele usa no livro são datados, mas isso me parece um pouco óbvio. Nos anos 2020 nós temos muito mais informação do que o Carl Sagan tinha acesso nos anos 90 do século 20. E aí algumas críticas pontuais que eu tenho ao livro. A primeira é que tem um momento do livro, eu até achei que ele se repetiria um pouco nisso, mas não aconteceu. Foi um único momento em que o Carl Sagan menciona a Idade Média como a Idade das Trevas e um período em que nada de inovador surgiu, o que é uma grande falácia. Ele usa para isso o texto de um historiador chamado Edward Gibbon, mas o Gibbon é um historiador do século XVIII. É muito, muito, muito antigo em termos de ciência, né? E aí a minha crítica seria, embora ele tenha ido buscar uma autoridade no assunto, história, ele foi buscar uma autoridade de muito tempo atrás, e atualmente a visão da Idade Média já mudou. Nos anos 90 ela já havia mudado. Então eu acho que o cuidado que ele tem com as ciências naturais não foi tão grande quanto ele com a história. Mas depois tem outro capítulo em que ele fala sobre história enquanto uma ciência, não uma ciência igual às naturais, mas enquanto um tipo de conhecimento que é construído a partir de evidências e que se atualiza. Então, para mim, ele super se corrigiu ao longo do livro em relação a esse escorrego histórico que ele teve. E uma outra crítica que eu achei que o livro é um pouco repetitivo em várias ideias. Mas isso tem a ver com o formato do livro, porque ele é um compilado de vários textos que foram publicados separadamente. E quando isso acontece e é juntado num livro só, é muito comum que haja a repetição de alguns argumentos, de alguns raciocínios. Isso aconteceu, por exemplo, quando eu li alguns livros da Angela Davis, o livro da Lélia Gonzalez. Por ser uma reunião de textos avulsos, esses autores acabam tendo que repetir algumas ideias. Ou talvez seja um recurso para reforçar elementos que eles consideram importantes. Pode ser também. Eu acho que, na verdade, é uma mistura das duas coisas. E alguns elogios agora é que a linguagem é super acessível, mérito do autor e também da tradutora, porque, sabe, você vai lendo e tem algumas frases de efeito, você fala, nossa, a pessoa conseguiu resumir um negócio importante aqui nessa frase, por isso todas as marcaçõezinhas que eu fiz lá com os post-its no livro. E são frases impactantes e contundentes, mas que tem um cuidado por trás. Ele não generaliza totalmente, por exemplo. Obviamente, o elogio grande vai para o tema que ele fala, como eu disse, a respeito de educar as pessoas para a ciência. O Sagan, eu acho que ele consegue um equilíbrio muito bom entre ser didático e não ser bobo, ou não tratar o público de uma forma boba, sabe? Outra coisa que eu acho importante é que ele não tem medo de se posicionar politicamente, de apontar erros de algumas autoridades, de corporações. Ele faz críticas ao sistema capitalista. E para mim, colocar esse tipo de crítica de uma forma explícita demonstra honestidade intelectual. Porque nós, leitores, a partir do texto do próprio autor, conseguimos extrair dali algumas das opiniões dele e assim filtrar aquilo que ele está falando. Eu acho muito melhor isso do que um autor que se pretende neutro e obviamente não é. Ninguém é.
E eu fiquei muito bem impressionada com a visão que ele teve em 1995 a respeito do alcance que a pseudociência e que a negação da ciência, inclusive, teria nos próximos anos. Ele alerta bastante sobre isso no livro. Particularmente, eu só comecei a me atentar mesmo para isso nos anos, sei lá, 2010. Tá certo que em 1990 e poucos eu era criança, então eu não me ligava muito nessas coisas. Mas mesmo assim, eu acho que ele teve uma percepção muito precisa a respeito dessa questão do aumento do negacionismo, o aumento da confiança das pessoas em falsos gurus, em soluções fáceis para problemas muito complexos. Sabemos o quanto na pandemia agora de 2020 isso foi perigoso, prejudicial, muitos líderes anti-vacina, líderes negacionistas, abertamente anticientíficos, né? E o Carl Sagan conseguiu alertar para tudo isso nos anos 90. E, de modo geral, eu gostei muito do livro, como vocês podem ver. As minhas expectativas para essa leitura eram altíssimas, porque eu gosto muito do Carl Sagan, gosto muito do livro Contato dele, aquele livro de ficção científica. Então, esse livro eu achei ótimo. Ele só não foi à altura das minhas expectativas, que eram muito, muito, muito altas. Se a gente fosse colocar nas 5 estrelinhas, eu daria 4 estrelas para esse livro, que é uma excelente nota. O Darwin mencionou em um dos nossos encontros para conversar sobre o livro, ele mencionou que ele acha que esse livro envelheceu bem. E eu concordo, porque os pontos principais desse livro continuam atuais, continuam extremamente relevantes, mesmo com algumas informações datadas. E aí, para finalizar o vídeo aqui, eu queria mencionar uma metáfora que o Darwin usou também, que é a da sementinha da ciência. O Carl Sagan consegue plantar uma semente na nossa cabeça em relação à importância da ciência com muito sucesso. Então, no nosso grupo de leitura tinha pessoas ligadas ao meio científico e pessoas não ligadas diretamente a esse meio, que não trabalham como cientistas. E mesmo assim, todo mundo achou uma leitura rica, importante, acessível. E eu queria vir dar essa dica aqui para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deixa um joinha para mim. Gostaria de agradecer demais ao Darwin pela leitura coletiva, a todo mundo que participou com a gente, que foi muito gostoso ler juntos e debatermos sobre os artigos desse livro. Lembrando que se você quiser adquirir esse livro, eu tenho um link de parceria com a Amazon. Se você comprar por esse link, que eu estou deixando aí no box de descrição, você não paga nada mais por isso, você paga o preço que está lá, escrito na Amazon. Só que ao invés de todo o dinheiro ir para o dono da Amazon, uma pequena porcentagem vem para mim, que estou produzindo aqui esse conteúdo gratuitamente para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. Deixa aí nos comentários se você já leu algum livro de divulgação científica ou algum livro do Carl Sagan. Esse é muito bom. Então vocês já entenderam que eu estou recomendando com veemência aqui. E continuamos nosso trabalho de divulgar boa ciência, boa literatura. Que venham boas leituras aí pela frente para todos nós. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!